Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos inspire, para que possamos refletir mais um pouco sobre o seu Evangelho e os ensinamentos que ele traz para o nosso aprimoramento espiritual. Nós vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. É a lição 180. Deus te abençoa. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acredita-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues, assim, fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoe. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repressão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Assim, nós, pensando nas lições que acabamos de ler, pedimos a bênção divina para todos nós, neste momento em que a nossa humanidade está passando por tantas tribulações. Peçamos a Ele a força, a coragem, a confiança, para que possamos superar a nós mesmos e manter a tranquilidade, a fé viva, atuando naquilo que for possível de nossa parte, no benefício geral. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja. Queridos amigos, hoje nós vamos conversar sobre a casa
e a torre. A casa e a torre são duas parábolas que Jesus contou, uma em Mateus e outra está lá em Lucas. E nós fazemos aqui uma comparação entre as duas. Esse capítulo 7 de Mateus, ele é um capítulo muito rico, porque ele versa sobre várias mensagens que são chamados de ditos parabólicos. O que são ditos parabólicos? São pequenas frases que representam uma história profunda, uma mensagem profunda para que nós possamos meditar, para que nós possamos melhorar a nossa intimidade. Esse capítulo 7, por exemplo, ele fala do não julgar os outros para que não sejamos julgados pela mesma medida com que medirmos. Fala do arqueiro, da trave no nosso olho e no olho do próximo. Nos fala da pérola que se joga aos porcos, que não devemos fazê-lo. Dá aquela mensagem famosa do pedi e obtereis. Fala daquela mensagem do filho que pede ao pai pão e o pai não lhe dá pedras, a comparação com o pai criador. Fala sobre a mensagem divina da porta estreita, das escolhas que nós fazemos, dos falsos profetas, que é um pouco da história da nossa casa hoje. Fala-nos do fruto da árvore, que pelos frutos se conhece a árvore. E assim, esse capítulo 7 é muito rico para o nosso entendimento espiritual. O capítulo 14 de Lucas vai falar da construção de uma torre, da solidez que deve ser a construção da torre. Mas o nosso tema começa com a mensagem de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nós vemos aqui, de imediato, duas mensagens profundas do Senhor Jesus para nós. A primeira é a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque muitos de nós ouvimos, conhecemos, estudamos, mas não praticamos. E ele já sabia disso, pelo profundo conhecedor da natureza humana, ele já sabia disso. Então, ele fez essa comparação sobre uma construção de uma casa. Quando uma casa é construída, nós devemos nos preocupar com o terreno, com a solidez do alicerce, com a profundidade do alicerce, com os estudos do ambiente para saber se ela vai ficar segura. E a segunda mensagem é sobre a sabedoria, a prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas. Ou seja, é a prática dos ensinamentos de Jesus e o nosso caráter ser solidificado em bases sólidas. Porque muitos falam em Jesus, muitos pregam Jesus, mas não o praticam. Kardec, a propósito,
no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, faz uma consideração sobre esta questão, quando ele nos diz que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, de que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Kardec faz uma série de perguntas em cima do tema. Serão cristãos os que os homens, com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, praticam o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as suas paixões? Esses homens serão cristãos? Ele faz a pergunta. Que mostram exteriormente, como os fariseus, muitos deles faziam, e na intimidade ou na vida prática do dia a dia, usavam de orgulho, julgavam-se superiores, o egoísmo visando somente a eles mesmos, a cupidez querendo ganhar mais e mais, e todas as paixões que envolvem essas falhas humanas. Ainda pergunta mais Kardec: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Ou seja, adianta orar muito, adianta ficar envolvido com religião, com as reuniões, com tudo aquilo que as religiões nos oferecem, mas na intimidade nós não buscamos a melhoria íntima, não ficamos mais caridosos, não ficamos mais indulgentes, compreensivos com o próximo, com o nosso semelhante. A resposta que Kardec mesmo dá: não. Portanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. É um chamamento muito grande para que nós possamos meditar sobre isso. Porque nós pensamos em dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das nossas palavras e das nossas genuflexões, das persignações. Genuflexão é quando ajoelhamos para orar de joelhos. Genuflexo, em joelho, dobrar o joelho. Persignar-se é aqueles hábitos de fazer um sinal da cruz, um sinal de que somos cristãos. Muita gente o faz de forma múltipla, muitas e muitas vezes com a intenção de que o Pai, o Criador, que Deus possa nos ver e possa nos destacar em benefícios nesta vida e na próxima. O caminho único que nos está aberto para acharmos a graça perante Deus ou perante Jesus é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Isso é o verdadeiro caminho para o crescimento espiritual. Não adianta ajoelharmos, não adianta nos persignarmos, nos benzermos, muitas e muitas vezes, não adianta orarmos orações decoradas se nós não praticarmos a lei de amor. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, a lei de caridade. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiaram nestas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. É o grande exemplo que Jesus nos deixou. Que a casa construída sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras, é aquele que pratica as suas palavras. E as instituições, que são o aglomerado de homens para algum propósito, seja ela política, que abrange toda uma nação, todo o mundo, social, que diz respeito aos relacionamentos entre as pessoas,
e as religiosas de crenças, quando elas se apoiam nos princípios da ética e da moralidade cristã, assemelha-se à casa construída sobre a rocha, porque são eternas as palavras de Jesus, porque elas são verdadeiras. Por tudo que a gente faça, por tudo que a gente busque, quando a gente está estudando o Evangelho, nunca percebemos nenhum deslize, nenhum ensinamento errático, nenhum propósito inferior no que o Mestre Jesus ensinou. Tudo que ele ensinou é com o propósito superior de nos elevar, de nos fazer crescer pelo nosso próprio esforço. Ele mostrou o caminho, ele falou verdades, ele mostrou a lógica, ele mostrou como proceder, como vencermos a nós mesmos. E estes ensinamentos não constituem não só a salvaguarda das vidas celestes, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Porque ao vivermos o Evangelho, nós ficamos protegidos da nossa inferioridade. A nossa consciência fica em paz e a gente já começa a vivenciar uma confiança maior na vida futura, de como será o nosso futuro. Isso traz paz, traz tranquilidade, traz estabilidade. Porque quando nós percebemos as coisas humanas, a natureza humana, os conflitos humanos, as dificuldades humanas, nós às vezes nos deixamos influenciar pelo que nos rodeia, pelas vicissitudes que nos rodeia, e aí nós perdemos a tranquilidade, a paz, a estabilidade. Se não estivermos com os nossos alicerces morais e espirituais na rocha firme, né, quando começou a nossa construção espiritual. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. Então, se aqui estamos como cristãos espíritas, que temos o esclarecimento que Kardec e a doutrina nos dá, nós temos a nossa tranquilidade de conservar o nosso comportamento em qualquer circunstância. Porém, aquelas instituições, aquelas pessoas que foram uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Interessante que essa mensagem, ela não fala em destruição total, não fala em perdição total, apenas fala em renovação e no progresso. Porque aquilo que é arcaico, aquilo que não é mais bom para a humanidade e para nós mesmos, será varrido pelo vento da renovação, será levado pelo rio do progresso, porque o progresso é uma força, a lei de evolução diz isso, o progresso é uma força que ninguém consegue barrar. Tudo muda, tudo modifica-se, tudo tem o seu tempo de mudança, porque tudo evolui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esta mensagem está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Ele fala que sejamos cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Quantos de nós é somente ouvinte? Quantos de nós vai à igreja, vai à casa espírita, vai ao culto, vai à missa, só para cumprir um dever consciencial ou social? Nós devemos cumprir o que diz a palavra e não ser somente ouvinte. Porque só como ouvinte a gente está se enganando. Nós estamos colocando em paz momentaneamente a nossa consciência e as aparências diante da sociedade dos outros, mas no fundo,
nós estamos fazendo falsos discursos para nós, porque nós não temos a raiz firme, nós não temos o nosso alicerce na rocha, e sim na falsidade da aparência. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Quantas pessoas têm a arte de falar, têm a habilidade das palavras e fazem perorações lindas, maravilhosas em torno do evangelho e não vivem aquilo. E às vezes até torcem as anotações, torcem as interpretações ao seu talante, ao seu interesse. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigação. É o que muitos buscam. Liberdade sem obrigações. Eu vou lá, cumpro o meu compromisso e depois estou livre para fazer o que eu quiser. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Ou seja, nós temos que buscar no evangelho a meditação, a concentração de como que aquilo é aplicável na nossa vida íntima, no nosso comportamento pessoal. Porque cumprir a palavra do mestre em nós é o programa divino. É esse o grande objetivo. Nós cumprirmos a palavra de Jesus em nós e não no outro. Nós podemos, cumprindo, servir até de modelo, de exemplo, mas não que nós queiramos, é porque o outro pode se inspirar em nós, como nós fazemos quando conhecemos pessoas que a gente percebe que são realmente grandes cristãos. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito no campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Podemos fazer belas palestras, podemos fazer belos estudos, podemos fazer raciocínios brilhantes, escrever literaturas maravilhosas, mas isso fica no campo inferior do mundo se não realizarmos, se não colocarmos em prática. Apesar da sinceridade e boa-fé de muitas pessoas simples. Tem pessoas que vivem o que os outros ensinam de forma sincera, mesmo que aquilo não seja ainda o mais justo, o mais perfeito dentro do entendimento evangélico. Mas a boa-fé faz com que ela siga aquilo, que um dia vai receber um esclarecimento melhor. O tempo é a grande bênção que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual. Percebemos que não conseguimos nos furtar de certo constrangimento, de vergonha, mesmo quando deparamos com a interrogação do mestre: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Observemos que Jesus já previa isso. Ele já previa que muitas pessoas iriam agir desta forma, iam tentar agradá-lo, ia tentar aparentar que a vivência do evangelho, mas no íntimo não estava vivenciando aquilo. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Muitos pensam assim: não vou preocupar com isso agora, principalmente quando se é jovem. Não vou preocupar com isso agora. Vou deixar para quando eu estiver mais velho, vou deixar para quando eu estiver mais perto da morte, ou até para depois que eu morrer.
É só pedir perdão, é só chegar lá e agradar a Deus, que tudo vai ficar bem. É a ilusão que muitos pregam, é a ilusão que muitos pensam, porque Jesus permanece vivo no seu evangelho de amor e luz, porque a vivência do evangelho é um estágio espiritual que nós buscamos modificando os nossos hábitos. Nós vamos nos educando a viver o evangelho de perdão, de amor, de caridade, para que um dia nós possamos vivenciar isto de forma plena, automaticamente. É preciso buscar isto com este objetivo, não para agora, mas com a paciência do tempo, para que possamos um dia consolidar essa vivência do evangelho em nós. Portanto, é desnecessário aguardar ocasiões solenes, velhice, morte, doença, para fazer essa mudança. É necessário começar já. É necessário adquirir essa consciência já, para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Ignoram que nós devemos vivenciar o Evangelho, vivenciar os aprendizados do Evangelho já, aonde estamos, com quem vivemos, nas circunstâncias que fomos colocados pela vida, na condição social, na condição intelectual que nós temos. Por isso que Jesus buscou sempre os humildes, buscou sempre os simples, os iletrados, porque ele sabia que o seu evangelho, ele veio com esse propósito, podia ser vivido por todos. Não escolheu doutores da lei, não escolheu os mais intelectualizados. Ele sabia que todos aqueles podiam praticá-lo. Portanto, na qualidade de político ou de varredor de rua, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Todos podemos, o chamamento é universal, é para todos. Ninguém ficou de fora desse chamamento divino. Observar os ensinamentos de Jesus, as palavras, significa adquirir força moral necessária a que impulsiona a evolução espiritual do ser, que o protege quando se encontra sobre o peso das provações. Porque é no momento da dificuldade, é no momento das provações, é no momento das coisas mais rudes que nos acontecem que nós mostramos se conhecemos, se estamos vivenciando o Evangelho. Porque muitos se dizem religiosos, mas na hora da dor, na hora da dificuldade, se desesperam, protestam. Meu Deus, por que isso comigo? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não aceitam as dificuldades que Jesus tanto exemplificou. Ele exemplificou todas as dificuldades que nós podemos vivenciar. Mas com o espírito fortificado pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente triunfaremos das vicissitudes terrenas e edificaremos nossas vidas em bases sólidas, que não poderão ser abaladas pelas ilusões da terra, porque o espírito está fortificado como a casa construída sobre a rocha. A rocha é o entendimento pleno do Evangelho. Jesus destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação do esforço diário, ou seja, todo dia, a todo instante, a toda hora. É uma vigilância, sim, que devemos manter sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, porque nós somos muito fáceis de ser
influenciados nas malícias, na acomodação, nos maus hábitos, porque nós trazemos isso no nosso espírito, cultivado em múltiplas reencarnações. Por isso que agora nós estamos nesse processo disciplinar de educação do nosso espírito. Portanto, a pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã, revela-se como sábia e prudente. Orientando-se pelo Evangelho, o espírito se coloca acima das coisas transitórias, porque segue o roteiro moral seguro de combate às imperfeições que ainda possui. Nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. Esse combate sempre sobre as nossas imperfeições. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Ainda não estamos nem no mundo de regeneração ainda que se vislumbra. Portanto, nós estamos ainda lutando com as nossas inferioridades mais grosseiras. Nós estamos com as nossas imperfeições ainda dominando-nos plenamente. E é preciso o combate constante acima das coisas transitórias, porque tudo que se refere à carne é transitório, é passageiro, nada é permanente. Tudo que se refere ao que temos, ao que somos, não fica conosco para sempre. Só o que aprendemos, só as virtudes, só a inspiração superior, só a intelectualidade e o sentimento bom, porque nada mais se leva. Nós voltamos várias vezes aqui na matéria para dar um passo de cada vez em cada evolução. O Evangelho não é um repositório de máximas para o uso dos outros apenas, mas principalmente para o nosso próprio uso. Não pensemos em modificar ninguém, porque ninguém modifica ninguém. As pessoas só melhoram, só progridem por esforço próprio. O que ela pode é se inspirar no outro, é ouvir o conselho do outro, ver o exemplo do outro, mas só a hora que ela decidir fazer é que ela cresce, que ela melhora espiritualmente. Os que pregam e ensinam, todavia, não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam, estão construindo a casa sobre a areia. Ao chegarmos do plano espiritual, não podemos nem dizer que não sabia. Eu não sabia. Porque o que ignora, o que não foi informado, ele realmente não sabia. Mas aquele que foi informado, aquele que sabe e não praticou, é porque não quis. Fez uma escolha infeliz. E aí é como a casa construída sobre a areia. Vem o vento das mudanças, vem o rio que transporta, vem as forças da vida e modifica tudo, nos arrastam. E a ruína é grande, recomeçar tudo outra vez. Outros que também fracassam são aqueles que não possuem a força moral suficiente para seguirem a orientação espiritual, que pediram e receberam, mas que não veio consoante os seus desejos. Quantos de nós pedimos a Deus não o que ele decide, mas é o que eu quero? Eu peço a Deus aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então eu não tenho a força moral suficiente para seguir a orientação espiritual. E aí eu fracasso. Porque eu estou olhando, estou usando o conhecimento cristão do Evangelho em meu benefício, em favor da minha pessoa, de forma egoística. Também existem aqueles que constroem sobre a areia, aqueles que não aceitam resignadamente as provas e as expiações que lhe couberam, e os que usam dos bens que o Senhor lhe confiou unicamente para a satisfação do seu egoísmo. Ou seja, as pessoas não aceitam sofrer, não aceitam a luta, não aceitam a dificuldade.
E isso, às vezes, é exatamente o remédio de que nós precisamos. Ou aqueles que, às vezes, têm dotes materiais que o alto nos empresta e só usam para o seu egoísmo, não beneficiam ninguém, não ajudam ninguém e, consequentemente, nem a si próprio, porque usufruindo apenas dos prazeres da matéria, nós estamos nos enganando. Estamos construindo a casa sobre a areia e não na rocha, como é o exemplo que o Evangelho nos dá. Nós vivemos em uma época difícil, em que os valores morais são questionados. Nesse sentido, toda prudência é pouca, a fim de que, inadvertidamente, venhamos a construir nossa casa sobre a areia, fácil de ruir, e, em consequência, provocar grandes sofrimentos ou ruínas a nós próprios e ao próximo. Os momentos que nós estamos passando, não só agora nessa dificuldade, dessa crise, dessa epidemia, mas quando não há epidemia mesmo, quando está tudo tranquilo, está tudo correndo de forma normal, entre aspas, nós não temos muita prudência, não temos muita vigilância com o que pensamos, com o que sentimos, com o que falamos, com o que nós vivenciamos. E, por consequência, nós estamos nos enganando. Toda edificação de valores espirituais eternos deve erguer-se no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. Essa palavra ela é chave. Perseverança. Nunca desistir. Continuar sempre no bom propósito. Nunca desanimar. Prosseguir sempre e nunca andar para trás. A construção do caráter ou a sua melhoria não deve restringir-se apenas a boas intenções, mas o esforço disciplinado no combate às imperfeições e às más inclinações. A vontade de se transformar em pessoa de bem é o primeiro passo. Em continuidade, é necessário vivenciar este propósito. O primeiro passo é a vontade. A vontade é a alavanca que modifica tudo no nosso comportamento, no nosso espírito. Mas a continuidade é que é a chave para a vitória. Não devemos desistir nunca. As chuvas, os ventos, as enchentes, as correntes de água, citados no texto de Mateus e no de Lucas, representam as dificuldades, as intempéries que assolam a existência humana, sobretudo quando o indivíduo se dispõe a melhorar. Porque, às vezes, nós estamos bem acomodados nos nossos maus hábitos. Mas quando nós nos dispomos a mudar de estilo, a mudar de comportamento, a mudar de atitude, parece que toda a dificuldade surge, todo o empecilho surge. Os convites aumentam, as tentações se multiplicam, as oportunidades surgem. E a gente tem que ser muito forte para resistir. É porque antes nós aceitávamos de forma mais fácil, mas quando a gente resiste, aqueles que estão buscando a nossa derrocada intensificam os ataques para que nós possamos voltarmos ao que éramos, ao que praticávamos antes. São as provações, as vicissitudes e os desafios da vida. Há espíritos que, diante do ensino de Jesus, deixam-se conduzir por uma torrente de entusiasmos contraproducente. São criaturas boas, mas precipitadas. São aqueles que se entusiasmam facilmente. Ah, agora eu vou vivenciar o Evangelho. Encontrei o caminho da salvação. Como se salvação fosse uma coisa, um objetivo a ser atingido de forma mágica. Salvar-se é salvar-se de si mesmo, das suas tendências inferiores. Portanto, é disciplinar-se, é educar-se. Isto é que é salvar-se. Jesus é apenas o roteiro, um grande roteiro, apenas não, é o grande roteiro para que nós possamos nos disciplinar,
E quando a gente quer fazer isso de forma abrupta, uma mudança brusca, nós estamos precipitando. Queremos nos transformar de um dia para o outro, sem dispensar os devidos cuidados exigidos no processo de edificação moral, estudo, exemplo, esforço, experiência. Isso é tempo, é persistência, é a continuidade daquele entusiasmo de início, que não devemos deixar ele nos dominar, mas também não devemos deixá-lo esfriar. São poucas as pessoas que conseguem, por esforço enorme, mudarem rapidamente de posição evolutiva, sem reduzido espaço de tempo. Num reduzido espaço de tempo, melhor dizendo, já trazem boa parte do processo de vidas anteriores, porque a natureza não dá saltos. Nós jamais vamos conseguir mudar o estado evolutivo num salto rápido. É preciso ter uma base, é preciso ter um alicerce numa rocha, é preciso ter uma firmeza. E quando isso acontece, aparentemente, entre aspas, numa existência atual, é porque já vem isso amadurecendo longamente em outras existências. Porque, na verdade, nós não devemos ser excessivamente morosos, esperar que um dia eu possa melhorar. É preciso esforço nas nossas conquistas espirituais e nem imprudentes de ir com muita sede ao pote, com muito excesso de vontade, porque aí nós vamos nos decepcionar, não estamos preparados ainda. Essa situação nos faz lembrar essa outra situação do Evangelho, para começarmos a entrar no final do nosso comentário. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto para ver se tem com que a acabar? É preciso planejar. Esse exemplo da torre é um planejamento que o Senhor Jesus está nos convocando. Até para crescer espiritualmente é necessário planejar. Quando nós vamos construir uma casa ou uma torre, nós nos sentamos com os engenheiros, nós planejamos com os arquitetos, com os eletricistas, com os bombeiros, com o pedreiro, fazemos todo o planejamento e olhamos o nosso orçamento se dá para levar aquela obra até o fim. No espiritual é a mesma coisa. É preciso meditar, é preciso planejar, para não darmos passo maior do que a nossa capacidade. Ainda no Evangelho fala, quando estamos planejando a construção da torre, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. São aqueles que iniciam e desistem. São aqueles que tentam, que vão com entusiasmo e param no meio do caminho, que não continuam ou que mudam de posição radicalmente às vezes. Então é necessário fazer o planejamento espiritual. Emmanuel nos diz que ser interessante que o mestre se referir a essa altura dos ensinamentos evangélicos a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. Ele aqui vai fazer a comparação entre a casa e a torre. A torre e a casa são construções muito diversas entre si. São muito diferentes. A primeira é fortaleza, a segunda é a habitação. A casa proporciona aconchego, a torre dilata a visão. A casa é aquele trabalho que fazemos quando ela é construída sobre a rocha para que ela seja firme, para que ela seja sólida. E a casa representa família, representa intimidade, conforto, aconchego. A casa representa para nós a paz ou o local onde nós podemos planejar melhor o nosso crescimento espiritual. Já a torre tem a ver com
vigilância, a visão mais ampla. A torre é para que possamos olhar mais adiante, ver mais na frente. Quando nós vamos construir uma, o planejamento é num nível. Quando nós vamos construir a outra, o nível é maior de planejamento, porque a torre precisa de bases mais sólidas do que a casa. Ela precisa resistir mais, porque ela vai mais alto. Por isso que ela é muito diferente. O homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando-lhe os princípios sagrados, está em sua casa, edificando a torre divina da iluminação ao mesmo tempo. O homem de bem que está integrado no conhecimento espiritual, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ele está integrado no conhecimento espiritual. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem a disposição de fazer. E aí ele já está começando a fincar os alicerces da torre para subir mais alto. É um passo espiritual mais acima. A casa é o primeiro passo para o nosso crescimento. A torre é uma elevação superior nesse crescimento espiritual. O que se observa no mundo é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da casa interior e já falam calorosamente sobre a torre de que se acham tão distantes. Há aqueles que já querem chegar à torre sem passar pela casa. Há aqueles que já querem construir a torre sem antes ter construído a casa. São aqueles que fazem o planejamento errado, que calculam mal a sua capacidade, a sua condição, o que ele já tem, a sua estrutura. E o que vai acontecer? Essa torre não vai ser terminada. Essa torre não vai chegar ao fim, porque ele tem que voltar atrás e construir a casa dos valores morais e espirituais antes da torre. Sabemos que não é fácil o serviço profundo da elevação espiritual. Nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria. O serviço profundo da elevação espiritual não é fácil. É muito difícil, sim. É preciso mudar muita coisa em nós. Mas a intenção da edificação própria tem que ser séria. É indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho, de autodisciplina. A casa sobre a rocha é o início da disciplina. A torre é uma disciplina maior ainda, mais profunda, que exige muito de nós. Para atingir o sublime objetivo, o homem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades e só realizará esses gastos com o desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente disposição para o trabalho da elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término dignamente. Veja bem, gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades. Aquilo que nós acumulamos em várias e várias existências. É preciso remodelar tudo isso para atingir esse objetivo sublime. É preciso mudar muitos parâmetros, muitos dogmas que nós adotamos. É preciso mudar hábitos a fim de chegarmos ao término, pelo menos da oportunidade terrena, de forma digna. Queres construir uma torre de luz divina? É justo. É saudável desejar isto? Sim, devemos fazê-lo. Mas não comeces o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima em alicerces firmes. Essa é a proposta da parábola da casa construída sobre a pedra e da edificação da nossa torre espiritual. Que o Senhor Jesus nos apoie neste propósito, que nós saibamos receber os seus ensinamentos e vivenciá-los. Vamos refletir sobre isso e buscar o esforço, a coragem, a persistência para prosseguirmos neste trabalho que temos a oportunidade de realizar agora, nos momentos difíceis que estamos passando e nos momentos futuros
que virão pela frente. Que a paz do Senhor Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer a nossa prece final para agradecer a Deus pela oportunidade deste momento. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos amparam, que nos apoiam, que nos ajudam, nós vos agradecemos por esta imensa oportunidade. Oportunidade, Senhor, de conhecer o teu Evangelho, oportunidade que a doutrina espírita nos traz de esclarecer com mais profundidade estes conhecimentos para a nossa alma. Pedimos, Senhor, que nós possamos ter a sensibilidade, despertar em nós o entendimento profundo e trazê-lo para a prática. Não ficar somente no intelecto, não ficar apenas na vontade inferior, mas na vontade atuante da fé viva, que age em nós mesmos, obedecendo, respeitando os limites dos outros, respeitando o próximo mais próximo, mas trabalhando profundamente em nós, porque esse é o objetivo para cada um de nós. Que a tua luz ampare a todos nós neste momento que estamos vivenciando as dificuldades desta pandemia, nesse momento em que estão todos desarvorados, perdendo condições financeiras, físicas, de sustentação, e saibamos vivenciar neste momento o amor, a compreensão, mas principalmente a fé viva no teu amor, no teu amparo, que sempre nós tivemos e não percebemos ainda. Que a tua luz esteja com todos nós. Que assim seja. Muita paz a todos.